Boa noite. Em nova fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal prende o empresário José Carlos Bunlai. O amigo do ex-presidente Lula é acusado de tráfico de influência e de favorecimento em contratos do BNDES. Conselho de Ética adia a votação sobre parecer contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Turquia abate caça russo que teria violado seu espaço aéreo e abre crise diplomática com a Rússia. Está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba o empresário e pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. Bunlai foi preso na 21ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Passe Livre. José Carlos Bunlai foi preso logo pela manhã em Brasília, onde prestaria esclarecimentos à CPI do BNDES na Câmara dos Deputados. O nome da Operação Passe Livre é uma referência ao bom trânsito que Bunlai tinha no Palácio do Planalto na época do governo do presidente Lula. Amigo do ex-presidente, o empresário é acusado de envolvimento em fraude no contrato para a operação de navio sonda. O juiz Sérgio Moro afirmou na decretação da prisão preventiva que há provas de que Bunlai cometeu crime de corrupção. A suspeita é de que ele tenha tomado empréstimo no banco Chain, cuja dívida foi perdoada. Em troca, Bunlai teria ajudado a construtora do grupo Chain a conseguir um contrato bilionário na Petrobras. Para o Ministério Público Federal, o Palácio do Planalto atuou a favor de Bunlai. Os procuradores apontam telefonemas da Casa Civil e participação de tesoureiros do PT. Nós já temos que esse primeiro empréstimo, ainda em 2004, ele teve a participação direta de tesoureiros do Partido dos Trabalhadores, e inclusive telefonemas da Casa Civil do governo da época. Então, existe claramente uma vinculação política a esse primeiro empréstimo. Ainda no despacho de prisão de Bunlai, Moro escreveu que o destinatário final da propina seria o PT e resumiu: o mundo da política e o do crime não deveriam jamais se misturar. Para o Ministério Público Federal, o dinheiro do empréstimo teria sido usado para saldar dívidas eleitorais. Essa tem sido a nossa tônica, mostrar que essa corrupção ela tem um fundo na corrupção política ao final. Não é apenas uma corrupção de funcionários da Petrobras. O nome de José Carlos Bunlai foi citado por pelo menos 3 delatores da Lava Jato. Um deles, Fernando Baiano, relatou 3 episódios em que Bunlai teria usado o nome de Lula. Baiano disse que repassou ao pecuarista quase R$2 milhões que seriam destinados a uma das noras do ex-presidente. A advogada Daniela Mediolaro, que esteve com o pecuarista na tarde de hoje, disse que Bunlai está sereno, tranquilo e confiante de que tudo será esclarecido. Bunlai nega ter se beneficiado da proximidade com Lula. E a Polícia Federal informou que vai investigar contratos do BNDES com Bunlai. Durante a nova fase da Lava Jato, policiais federais estiveram na sede do banco no Rio, onde recolheram cópias dos contratos realizados entre 2005 e 2012. De acordo com a Polícia Federal, serão investigados 3 empréstimos do BNDES a 2 empresas do pecuarista, a São Fernando Açúcar e Álcool e São Fernando Energia, que somam R$518 milhões. Para o Ministério Público Federal, grande parte das operações nunca foi paga. E segundo os procuradores, chamou a atenção a realização de saques vultosos das contas de uma dessas empresas, o que, na visão do Ministério Público Federal, pode ser um indício de simulação do caminho até o destinatário final do dinheiro. Em nota, o BNDES afirmou que não houve qualquer irregularidade nas operações e que possui garantias reais suficientes para fazer frente à dívida existente. O BNDES diz também que todas as medidas judiciais pertinentes para a recuperação do crédito foram tomadas pelo banco. E essa nova fase da Lava Jato traz de volta alguns personagens do mensalão petista. O principal empréstimo investigado nessa fase da Lava Jato foi feito em 2004 a Bunlai pelo grupo Chain no valor de R$12 milhões. Segundo o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, esse empréstimo já havia constado de depoimento de Marcos Valério durante um mensalão petista. O Ministério Público Federal diz que para dar uma aparência de legalidade ao negócio, a quitação da dívida foi simulada através de um contrato de venda de embriões de gado de raça pertencentes a Bunlai para fazendas do grupo Chain.
No mensalão nós temos uma série de empréstimos que nunca são pagos e nunca são efetivamente realizados. Então, neste caso, nós também temos empréstimos, transferência de valores, uma leniência por parte dessas empresas na busca do ressarcimento desses empréstimos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a prisão de José Carlos Bonlai. Aos pouquinhos, a Operação Lava Jato vai se aproximando de Lula. O nome do ex-presidente salta dos lábios de delatores com uma frequência incômoda. Foi graças aos delatores que o juiz Sérgio Moro mandou prender José Carlos Bonlai, um pecuarista que se transformou em amigão de Lula. Ele tinha passe livre no Palácio do Planalto. Na ordem de prisão, o juiz Sérgio Moro anotou que Bonlai utilizou o nome de Lula em negócios escusos. Ele fez isso mais de uma vez. O juiz esclareceu que, por hora, não há evidências do envolvimento de Lula. E numa construção inteligente, Sérgio Moro anotou no seu despacho que mandou prender Bonlai, até para evitar que ele volte a utilizar o nome de Lula, dessa vez para obstruir as investigações, o que não ficaria bem para o ex-presidente. A passagem mais inusitada do processo envolve um empréstimo de 12 milhões de reais que Bonlai contraiu no banco Chain. Esse empréstimo foi contraído em 2004 e nunca foi pago. Em 2009, quando a dívida com os juros já estava em mais de 20 milhões de reais, o banco perdoou o empréstimo. Um dos delatores, sócio do banco Chain, contou aos investigadores que o dinheiro do empréstimo foi para o PT e que a dívida foi perdoada depois que uma empresa do grupo Chain obteve na Petrobras um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Outro delator contou aos investigadores que esse contrato bilionário só foi liberado depois que Bonlai contactou o Barba, como ele se referia a Lula. Lula ainda não se manifestou sobre essas imputações, mas todo mundo sabe o que ele dirá. Lula não sabia de nada. Político experiente, o ex-presidente vai fazer novamente o papel de bobo. O risco dessa linha de defesa é se Bonlai resolver ele próprio virar um delator. Nessa hipótese, Lula corre o risco de virar algo mais além de um tolo reincidente. Boa noite. Votação sobre parecer contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara é adiada para a semana que vem. O presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PSD, atendeu aos deputados que querem mais tempo para analisar o relatório do processo que investiga Cunha por quebra de decoro. O presidente da Câmara é acusado de ter mentido na CPI da Petrobras quando disse que não tinha contas no exterior. O deputado Fausto Pinato, do PRB, relator do processo, defendeu continuar as investigações. Pinato afirma que há indícios de que Cunha recebeu vantagens indevidas e omitiu informações relevantes. Após as manifestações de Pinato e da defesa, os deputados pediram vista do relatório. Com isso, a sessão foi encerrada. O processo só deve ser analisado pelo Conselho de Ética na próxima terça-feira. Companhia do Metrô de São Paulo lança edital de licitação para obras de conclusão da fase 2 da linha 4 amarela. Cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais serão destinados aos serviços. Em julho deste ano, o metrô rescindiu os contratos com o consórcio espanhol Corsan Corviam pelo não cumprimento das obras de construção de estações da linha. A conclusão das obras da linha 4 amarela do metrô está orçada em 1 bilhão e 300 milhões de reais. Faltam terminar as estações Higienópolis Mackenzie, Oscar Freire, São Paulo Morumbi e Vila Sônia, incluindo um terminal de ônibus e o pátio de estacionamento e manutenção de trens. Empresas ou consórcios interessados poderão entregar as propostas no dia 13 de janeiro. O consórcio espanhol Isolux Corsan Corviam era o responsável pelo trabalho, mas o governo do estado quebrou o contrato em julho por causa de atrasos. O grupo, multado em mais de 20 milhões de reais, recorreu e alegou que o metrô demorou para entregar os projetos de execução. O fato é que as estações estão assim, paradas no meio.
Daqui de fora, qualquer um pode perceber os sinais de deterioração. Por exemplo, os ferros expostos ao tempo já enferrujaram. Nós conversamos com alguns funcionários aqui da segurança e que não podem conceder entrevista e nos contaram que pelo menos há 4 meses ninguém aparece aqui para tocar essa obra. A expectativa do governo é lançar o edital até quinta-feira e que as obras recomecem em abril do ano que vem e finalmente fiquem prontas em 2017, como seria o caso aqui da estação Oscar Freire. 3 anos depois da previsão inicial do metrô. Só que quem vive por aqui já perdeu as esperanças. Essa rua, ela foi reformulada para os carros não poderem virar na Rebouças para concluir as obras do metrô. Agora as obras estão paradas, os carros não podem virar, a gente é pedestre, eu passo com criança, às vezes eles viram em cima da gente. Quer dizer, é um mega transtorno, né? É todo um transtorno, é um caos. Eu teria vindo de metrô, não estaria indo de ônibus, com certeza. E essa demora? Governo do estado, né? Dona Maria Lúcia, moradora de Cerqueira César há mais de 40 anos, reclama do atraso e também dos transtornos no trânsito e até de focos do mosquito da dengue. Nós estávamos esperando isso daí para 2010, 2012, estamos em 2016. Eu não acredito que 2017 nem 2018 vai acontecer isso. No canteiro de obras, por enquanto, tempo de sobra para tomar cafezinho. Hoje o tempo ficou bastante instável aqui na capital paulista. Choveu várias vezes ao longo do dia. E o tempo deve ficar assim até o final de semana. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Uma frente fria que já passou por São Paulo ainda influencia o tempo por aqui. Ela forma áreas de instabilidade que deixam o céu com muitas nuvens. O sol aparece pouco e chove em todas as áreas, com risco de temporais e potencial para queda de granizo, principalmente no interior, como em Bauru e São Carlos, onde choveu bastante ontem. Mas o calor continua e a máxima fica em 32 e 33 graus. E na faixa leste, por causa do vento que sopra do mar, a temperatura cai um pouquinho, ficando em 27 graus em São José dos Campos e 26 em Santos. Aqui na capital, tanto amanhã quanto na quinta-feira, o céu fica nublado com algumas aberturas de sol, máxima de 25 graus nos 2 dias. E na sexta-feira, o céu fica aberto e o sol volta a brilhar sem chuva, com máxima de 27 graus. Um terremoto de 7,5 graus na escala Richter atingiu agora à noite, por volta de 8h45, a fronteira do Peru com o Brasil. Pelo menos 6 cidades do Acre sentiram o tremor. A lama das barragens que se romperam em Mariana, Minas Gerais, está se espalhando pelo mar do litoral do Espírito Santo. Os rejeitos já adentraram cerca de 15 quilômetros para o norte do Mar do Espírito Santo, segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Ao leste, mar adentro, a extensão é de 5 quilômetros e no sul, 7 quilômetros. O IBAMA informou que desde que a lama chegou na região, onde o Rio Doce desemboca no mar, mais de 700 peixes foram recolhidos mortos. Um navio da Marinha vai ser enviado às praias de Linhares para tentar conter os estragos causados pelos rejeitos de mineração da barragem da Samarco, cujos donos são a Vale e a anglo-australiana BHP. O maior desastre ambiental do estado de Minas Gerais deixou 8 mortos identificados, 4 não identificados e 11 pessoas desaparecidas. O Ministério da Saúde afirma que já foram notificados 739 casos suspeitos de microcefalia em 160 cidades de 9 estados do país. A principal hipótese para o surto continua sendo o contágio por Zika vírus, que é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue. A microcefalia faz com que o bebê nasça com um crânio menor que o normal. O estado com maior número de casos é Pernambuco, com 487 bebês. Por enquanto, só foram registrados casos no Nordeste e na região Centro-Oeste. Desemprego no terceiro trimestre fecha em 8,9%. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE e é a maior taxa da série histórica, iniciada em 2012. No mesmo trimestre do ano passado, o desemprego havia atingido 6,8%. Ainda de acordo com o Instituto, a população desocupada já soma 9 milhões de pessoas.
Uma boa oportunidade para quem está com o nome sujo na praça e quer quitar as dívidas é procurar o Feirão do Serasa. Os consumidores podem ir pessoalmente ou optar pela negociação online, que vale para todo o país. Toda essa multidão aqui veio em busca da mesma coisa: limpar o nome. O feirão reúne 21 empresas dispostas a renegociar dívidas. Elas oferecem opções de parcelamento ou desconto à vista. O grande vilão é um velho conhecido, o cartão de crédito. Que ele vai levando, vai pagando o mínimo, vai acumulando ao longo dos meses, até o momento que ele fica inadimplente realmente e o cartão é cancelado. Foi o que aconteceu com o Jones. A dívida de R$ 2.200 do cartão caiu para R$ 700, tudo porque ele optou pelo pagamento à vista. É difícil você ter o nome sujo sem poder comprar nada, ficar pedindo para os outros, é vergonhoso, é humilhante. Um levantamento da Serasa mostra que 57 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Gente como o seu José. Ele fechou as portas do salão de barbeiro porque está devendo R$ 4.000 para o banco. Aliás, estava. Hoje, a dívida caiu para R$ 1.200. Para o momento foi uma proposta boa, porque reduziu a situação dos juros, quer dizer, e o parcelamento foi viável para o bolso. A data do feirão é estratégica, acontece sempre nesta época do ano, porque muita gente aproveita o 13º salário para quitar as dívidas. Em 2014, por exemplo, cerca de 40% dos consumidores que pagaram uma dívida, eles voltaram a ficar inadimplente novamente, o que mostra uma certa recorrência que não é boa. E para 2015 a expectativa é que esse número até cresça. E olha o caso da Cimeia. Ela teve a TV a cabo cortada, mas assim que pagar a dívida, a meta não vai ser recontratar o serviço. Eu vou conseguir tirar cartão de crédito para mim poder comprar roupa nova. Estudantes são levados à delegacia por suspeita de depredação de uma escola na Moca, zona leste de São Paulo. Os alunos invadiram o prédio nesta manhã em protesto contra a reorganização do ensino estadual prevista pelo governo do estado. Segundo a Secretaria da Educação, 151 escolas estão invadidas. A escola Professor Antônio Firmino de Proença, na Zona Leste, foi tomada pelos alunos que não concordam com a reorganização do ensino estadual proposta pelo governo paulista para entrar em vigor no ano que vem. Os cartazes provam essa insatisfação. De acordo com os estudantes, o primeiro grupo chegou à escola antes das 6 horas da manhã e os policiais militares por volta das 7. Vídeos gravados pelos próprios adolescentes flagraram o tumulto. Este mostra os PMs pulando o muro e entrando por um buraco na grade lateral do colégio. Neste outro, eles concentram alguns alunos na quadra, enquanto vários outros aguardam do lado de fora. Já na calçada, os policiais retiram estudantes que se recusam a sair da escola e estão sentados no chão. Eu sou uma estudante e você não leva. Por outro ângulo, dá para ver esta aluna sendo levada até a viatura. A polícia foi acionada por depredação dentro da escola. Existem imagens e já foi feita a perícia. Quem conseguiu entrar na escola conta o que viu. Como que estava a escola? Tava com as grades quebradas e cadeado e mais outras coisas. Não sou contra nada, né? Mas sim, para quebrar as coisas da escola, né? É ruim, né, pra gente. Segundo a Polícia Militar, eles receberam um chamado dizendo que pessoas estavam invadindo a escola. Ainda de acordo com a PM, um grupo de alunos já teria entrado no local e tentava também entrar na sala da diretoria. Foi então que 8 menores foram apreendidos e encaminhados à delegacia. Lá foi registrado um ato infracional por dano ao patrimônio. Qual a justificativa para levar 8 menores, já que tinha um grupo bem maior? Eu não sei te informar agora se agora tinha 8 menores ou não. De manhã eram 8. Esse grupo maior é você que está dando essa informação. Agora tem mais de 50 alunos aí dentro, mas de manhã o que me chegou eram só os 8. Este professor de filosofia já lecionou na escola e apoia a atitude dos estudantes. É uma causa justa e nós, professores, estamos revezando pelas escolas, porque assim, essa reorganização ela é algo péssimo, né? Rose é mãe de um aluno do 2º ano do ensino médio e, assim como o filho, também não concorda com a reorganização na rede de ensino estadual. Eu pensei realmente em não deixar ele vir, mas é um direito deles,
Daqui a pouco, Turquia bate caça da Rússia que teria violado o espaço aéreo na fronteira com a Síria. E atentado na Tunísia. Homem-bomba ataca um ônibus, pelo menos 12 pessoas morreram. Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego da sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. Amanda, do centro de controle, avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago a chegar a tempo em São Paulo. E a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos e você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Quer comunicar, precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Hoje no Todo Seu eu recebo o rapper Taíde, com um bate-papo imperdível e muita música. Tem José Armando Vanucci nos bastidores de uma peça e a gastronomia de Fernando de Donato. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Tô te esperando. Ataque a ônibus na Turquia deixa pelo menos 12 mortos. 11 pessoas ficaram feridas. Um homem-bomba explodiu um ônibus da guarda presidencial numa das principais avenidas da capital Tunis. Até o momento, nenhum grupo reivindicou o atentado. No começo do mês, o governo tunisiano anunciou que desmantelou uma célula terrorista que tinha planos de atacar delegacias de polícia e hotéis nas principais cidades turísticas. Diante do ataque, o presidente do país decretou estado de emergência e impôs um toque de recolher. Há 4 meses, na cidade litorânea de Sulci, um militante do Estado Islâmico matou 38 pessoas na praia, a tiros de fuzil. Turquia abate um caça da Rússia que teria violado seu espaço aéreo perto da fronteira com a Síria. O presidente Vladimir Putin diz que a derrubada foi uma facada nas costas e alerta para sérias consequências. A Turquia afirma ter feito 10 advertências de violação do espaço aéreo durante 5 minutos, mas os pilotos não responderam. Moscou nega a violação. O caça Su-24, de fabricação russa, caiu na província de Latakia, onde forças do governo sírio lutam em solo contra rebeldes. Os 2 pilotos se ejetaram e saltaram de paraquedas. O grupo rebelde Exército Livre da Síria divulgou um vídeo mostrando um corpo que seria do piloto russo. Um líder turcomano declarou que os 2 pilotos foram mortos no ar quando desciam de paraquedas. Os turcomanos são uma minoria síria que fala turco. Eles combatem as forças do governo ao lado do braço sírio da rede Al-Qaeda e com o apoio de Ankara. Em Sochi, ao lado do rei Abdullah da Jordânia, o presidente Vladimir Putin disse que a derrubada do caça foi uma facada nas costas dada pelos cúmplices dos terroristas e acusou a Turquia de ajudar o Estado Islâmico a vender petróleo. Putin declarou que os eventos de hoje vão ter consequências sérias nas relações entre Rússia e Turquia. O chanceler Sergei Lavrov cancelou uma visita a Istambul, que estava marcada para amanhã, alegando crescente ameaça terrorista na Turquia. A Síria disse que o abate do avião foi uma agressão flagrante à sua soberania e uma demonstração de que o governo turco está do lado do terrorismo.
E a Rússia informou que um soldado morreu durante uma operação de busca pelos pilotos do caça abatido pela Turquia. O helicóptero onde estava o soldado foi atingido por disparos e teve que aterrissar na Síria. Barack Obama afirma que França e Estados Unidos devem destruir juntos o Estado Islâmico. Obama recebeu François Hollande na Casa Branca. Obama disse que os americanos amam a França e se comprometeu a trabalhar junto com o governo de Paris. Hollande declarou que não vai combater os terroristas em solo e defendeu a saída do ditador sírio Bashar al-Assad o mais depressa possível. Obama concorda e os dois líderes também consideram importante fechar a fronteira da Turquia com a Síria para limitar a passagem de terroristas em direção à Europa. O presidente americano criticou a Rússia, dizendo que Moscou poderia ter um papel mais construtivo na Síria se virasse o foco de seus ataques para combater o Estado Islâmico. Uma nova pista pode ajudar a traçar o caminho de fuga do 8º terrorista de 13 de novembro. Um cinturão de explosivos foi encontrado por um gari numa lixeira pública de Montrouge, um subúrbio ao sul de Paris. O cinto era semelhante aos usados pelos homens-bomba da capital francesa. O local é próximo de onde foi detectado o sinal de um celular usado pelo fugitivo Salah Abdeslam na noite dos ataques. Uma ameaça de bomba levou a polícia a esvaziar e isolar a Praça da República em Paris. As entradas do metrô da região também foram fechadas. Nada foi constatado e a praça e o metrô já foram liberados. A polícia francesa informou que realizou 1.200 revistas, prendeu 165 pessoas e apreendeu 230 armas desde a instauração do estado de emergência. Metade das armas apreendidas eram longas ou de guerra. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Você fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma boa noite e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, o fotógrafo J.R. Duran conversa com Fabrício Carpinejar em A Máquina. Assista agora, Todo Seu.